Opa, bom, fala galera, sejam bem-vindos ao canal. No universo de Avatar, você ser o Avatar significa ser o símbolo de equilíbrio, paz e justiça no mundo dos humanos e também no mundo espiritual. Existem vários avatares e eles deixaram suas marcas na história, seja pelo lado positivo ou negativo. Nesse vídeo, iremos elencar os melhores avatares que já existiram. E é o melhor, o que desempenhou o melhor papel de Avatar, não o mais poderoso, o que teve a história mais sofrida. Dito isso, bora pra lista. Avatar Kuruk. O Avatar Kuruk tem duas versões da sua história como Avatar. Na primeira, ele foi retratado como um Avatar muito habilidoso. Assim como Korra, aprendeu a dominar os elementos muito novo. O então Avatar da tribo da água sempre se mostrou desinteressado das suas obrigações, preferindo se testar e se exibir, desafiando outros dobradores, principalmente na presença de mulheres. Como a sua Avatar antecessora tinha deixado o mundo em paz e harmonia, Kuruk tinha apenas a função de manter o que havia sido feito. Na segunda versão, ele tinha essas mesmas características, mas agora com um motivo por trás. Kuruk teve de enfrentar vários espíritos malignos que estavam tentando acessar o mundo dos humanos. Isso foi desgastando ele, fisicamente e espiritualmente também. Independente da passação de pano da segunda versão, Kuruk foi um avatar que utilizou seus dons e status para benefício próprio, tentando sempre aparecer, seja para provar que era um dominador poderoso ou impressionar mulheres, fugindo totalmente das suas obrigações como avatar. Avatar Korra. Acompanhamos a personagem em 4 sagas da sua animação, e tirando os problemas do desenho, que será abordado em outro vídeo de porque o Avatar A Lenda de Korra é tão ruim, Korra, apesar de ser um avatar totalmente participativo, tentando sempre fazer o seu papel como avatar, em um tempo que talvez o avatar não tivesse tanto prestígio ou sensação de necessidade de ter um, faz cagada do início ao fim do desenho. É muito teimosa, vai sempre em contradição de que seus mestres estão tentando lhe ensinar, e isso faz com que ela tome várias decisões erradas, como ajudar o Unalaq a libertar o espírito Vato, abrir o portal do mundo dos humanos com o mundo dos espíritos, que foi algo totalmente errado. Desde os primórdios da existência, foi mostrado quanto essa convivência era danosa para os dois lados, humanos e espíritos. Então Korra chega do nada e fala: agora eu não sou mais a ponte entre os dois mundos, convivam aí. Ainda tem o fato de Korra ter perdido a sua conexão com os avatares anteriores, terminando assim o ciclo Avatar. O maior acerto da Avatar Korra foi tentar ajudar a restabelecer a tribo de dominadores do ar após a convergência harmônica. No caso da Korra, era só ela fazer o basic, não inventar a moda. Faz o arroz com feijão bem feito, que já estava bom. Avatar Zeto. O Avatar Zeto foi um avatar da Nação do Fogo, e na sua geração, a Nação do Fogo estava em uma situação crítica. Guerra civil, a nobreza da época estava em constante desacordo e a população na miséria. Com isso, o Avatar Zeto focou suas atenções toda a sua nação. Virou um burocrata, contrapondo ao Avatar Kuruk, não usou seu título de avatar para ter vantagens. Começou da forma mais baixa na política e foi subindo na hierarquia gradativamente, conforme as melhorias que ia fazendo. Zeto deu um grande apoio ao Senhor do Fogo da sua época e conseguiu apaziguar as desavenças da nobreza. Deve ser por isso que Sozin achou que a obrigação de Roku era com sua nação, devido ao histórico do último Avatar do Fogo. Zeto também fez melhorias para a população das classes baixas. Ele ajudou a restabelecer a prosperidade da Nação do Fogo. E isso é uma das funções do Avatar, ajudou no equilíbrio entre as nações. No entanto, ele negligenciou as demais nações e o mundo dos espíritos, e por mais que a Nação do Fogo estivesse mais necessidade de sua atenção, ele teria que ter dado um jeito de intercalar com suas responsabilidades de Avatar nas demais nações. Avatar Kyoshi. Kyoshi, a queridinha da fã de Avatar, teve uma vida bem atribulada, muitas vezes pega em dilemas morais e sentimentais. Lembrando que o vídeo é a respeito dos melhores e não dos mais fortes ou poderosos ou da história mais triste. Kyoshi, no seu grande período como Avatar, 230 anos, foi conhecida como Martelo da Justiça.
fez inúmeros feitos como Avatar. Libertou o governador da Terra, derrotou o líder do maior grupo criminoso do Reino da Terra, que ela acabou matando. Foi contra o Rei da Terra, que queria que ela acabasse com uma rebelião do povo que estava insatisfeito com o governo. Ela criou então a Dai Li para proteger a cultura de Ba Sing Se e exercer seus deveres de Avatar, seja acabando com criminosos ou de uma forma mais diplomática. Tudo perfeito então, certo? Na verdade, o ato mais admirado pelos fãs, onde falam de como a personagem foi cabulosa ao matar Shin, o Conquistador, é a parte da história que ela comete o seu maior erro. Shin, o Conquistador, estava espalhando a sua dominação por todo o Reino da Terra e parou em Kyoshi. Ou seja, o restante do Reino da Terra estava sofrendo nas mãos do tirano, até que ele fosse impedido naquele momento. E ela não ia nem fazer nada com ele, apenas separar a sua ilha para que ele não a conquistasse, deixando todo o resto sob o controle do Shin. Avatar Roku. Roku foi um avatar que aparenta mais absorção e aprendizagens de outros reinos e povos, muitas vezes parecendo ser um nômade do ar. Quando ele é abordado pela primeira vez por Sozin, ele fala que cada nação é linda e tem que ser do jeito que é, 4 nações, com seus costumes, e fala para Sozin esquecer aquilo. Quando passa um tempo e ele vê que Sozin havia instalado colônias pelo Reino da Terra, ele confronta Sozin e fala que é para ele parar com aquilo, ou iria ter problemas. Então, eles entram em um embate onde Roku destrói o Palácio Real e derrota Sozin, mas poupa sua vida devido à amizade que eles já tiveram um dia, e avisa que se o Senhor do Fogo pisasse fora da linha mais uma vez, seria o seu fim. Muitas pessoas falam que Roku deveria ter matado Sozin ali, e que isso poderia ter evitado o genocídio dos Nômades do Ar e a Guerra de 100 Anos. Mas eu não concordo, e acho totalmente condizente a atitude de Roku. Os caras eram amigos da vida toda, melhores amigos. Sozin era do contexto. Aí no primeiro vacilo, você vai e finaliza o seu mano? E até então a abordagem surtiu efeito, até a morte de Roku. Uma vez que não se tem registro que Sozin continuou a expansão do Exército do Fogo pelas outras nações. E também não tinha como prever o que ia acontecer após a morte de Roku. Avatar Yang Chen. Yang Chen foi um avatar bem sucedida, com alguns feitos marcantes durante sua era, como a vez que ela foi convocada a uma ilha para lidar com o espírito de Old Iroh, que estava atormentando a vila. Ela entrou em uma luta contra ele e, mesmo tendo tomado uma atitude mais agressiva, conseguiu ouvir e entender o lado do espírito, onde ela fez um acordo com ele e fez com que ele parasse de atacar os humanos. Yang Chen fez um acordo com a Quinta Nação, que eram os piratas que haviam tomado conta do Mar do Sul, onde eles parariam de saquear o Reino da Terra. Yang Chen é tratada como uma deusa pelos Nômades do Ar, e foi um avatar que entendeu bem a posição do avatar no mundo, o responsável por manter a paz e o equilíbrio. Suas ações refletiram uma geração após a sua morte, onde não houve atos de guerra por todo esse tempo. Mas, como nem tudo são flores, há outra versão da Avatar nos livros de Kyoshi, onde a Avatar faltou com suas responsabilidades de Avatar com os espíritos, sempre favorecendo os humanos, acarretando em problemas para o Avatar Kuruk. A questão dos livros escritos posteriores à obra de A Lenda de Aang é que eles entram em muitas contradições com as histórias contadas sobre os avatares, e sendo assim, perde um pouco da legitimidade dos fatos. Avatar Aang. Acompanhamos bem a jornada de Aang na animação. Desde novo, muito sábio, e por onde o Avatar ia passando no desenho, ele ia ajudando as pessoas da forma que ele podia, até chegar o grande momento onde ele mudaria o estado em que o mundo se encontrava. Aang foi o responsável pelo fim da Guerra de 100 Anos, derrotando o Senhor do Fogo e restaurando a paz no mundo. Já entrei em discussão algumas vezes no Instagram por conta do Aang, pois falam que ele também é responsável pelo genocídio dos Nômades do Ar, já que ele fugiu com o Appa e aconteceu o acidente da tempestade e sua hibernação. Mas a verdade é que Aang não se escondeu por vontade própria. Ele foi pego no meio da tempestade e seu estado avatar foi ativado e deixou ele naquele processo para não morrer. O garoto estava confuso. Como falado pelo monge Gyatso no segundo episódio do desenho, Aang recebeu a notícia que era o avatar antes do tempo certo, com apenas 12 anos, e a idade correta seria 16. Isso devido à tensão que o mundo já vivia. Se o Roku, que recebeu a notícia no tempo certo, já ficou assustado com todas as mudanças que estavam acontecendo, imagina o Aang.
Sem contar que não era garantido que a presença do Aang no ataque dos Nômades do Ar faria diferença, já que o ataque foi feito na surdina e talvez o Aang não seria um avatar completo. Enfim, são muitas variáveis e não se pode responsabilizar o garoto por uma questão que não dependeu dele. Avatar One. Para mim, a melhor coisa que aconteceu na lenda de Korra é a história do One. O One cometeu o erro de ter libertado Vato dos tentáculos de Raava. E isso desencadeou uma onda de corrompimento dos espíritos e, consequentemente, o enfraquecimento de Raava. O One viu a besteira que ele fez e decidiu ajudar o espírito de Raava a enfrentar Vato e retomar o equilíbrio entre o bem e o mal. Junto de Raava, o One foi aprendendo e absorvendo as dobras que as tartarugas leão davam, e foram ajudando as pessoas e os espíritos nessa jornada. O One põe sua vida em risco e se funde ao Raava para salvar o mundo. E não só isso, passa a vida toda tentando estabelecer a paz entre os espíritos e os humanos. Morre no campo de batalha tentando fazer isso. O One é a personificação do que são os deveres de um avatar, tendo o senso de equilíbrio e paz entre os mundos, se doando até o fim de sua vida para isso. Esse foi o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários qual o avatar preferido de vocês. Não se esqueçam de dar o like no vídeo, isso me ajuda muito. Obrigado por assistir, vocês são demais, até a próxima e